da carta de Paulo aos Efésios, já há um tempo. Hoje nós vamos continuar dentro do tema que estávamos tratando em Efésios, um outro texto à parte, mas voltaremos no próximo domingo, na sequência da leitura do texto, agora iniciando o capítulo 6. Pastor, só vai falar de marido e mulher de novo? Vou. Mas essa vai ser o último domingo, 3 domingos já, pastor, uma outra vez. Outra vez. É um tema que a gente precisa falar muito. Esse tema, pedindo a vocês que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Eu farei a leitura do versículo 3 ao versículo 12. Mateus capítulo 19, do versículo 3 ao versículo de número 12. Diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer coisa? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Bom, primeiro domingo que nós falamos do tema, eu falei com vocês que 3 coisas importantes que precisam estar na mente de vocês. Falei para vocês anotarem. Se não tiverem anotado, se não tiverem gravado, a oportunidade é agora. Eu disse que a base, o alicerce do nosso casamento deve ser a Escritura e não outra coisa. Não as filosofias humanas, não o que o nosso século fala a respeito do casamento, mas a Bíblia. Eu disse que a fonte do nosso casamento deve ser o quê? O Evangelho. Porque nós somos pessoas pecadoras que precisam ser resgatadas e que precisam do Evangelho para mudar as nossas vidas. Portanto, a fonte do nosso casamento, que alimenta o nosso casamento, deve ser o Evangelho. E disse também que o foco, o propósito do nosso casamento deve ser o quê? A glória de Deus. Homem e mulher são importantes no casamento, mas eles não são as 2 pessoas mais importantes no casamento. O mais importante é Cristo Jesus. E nós precisamos viver o nosso casamento focado em Cristo Jesus. Eu disse para vocês, em Efésios capítulo 5, versículo 32, que o grande mistério, o relacionamento de Cristo com a igreja, é revelado no relacionamento de marido e mulher. Ou seja, Deus já havia planejado um casamento, Cristo e a igreja, e isso era um mistério.
mas é revelado no nosso relacionamento marido e mulher. Portanto, o nosso foco deveria ser esse: viver para expressar o relacionamento de Cristo com a igreja. Olha como deveria ser. Mas, no fundo não é, porque nós somos pecadores, mas precisamos buscar isso. Se não entendermos, não vamos chegar a lugar nenhum. No segundo domingo eu falei sobre a missão do homem, que é amar a esposa acima de todas as coisas, no sentido de que ele precisa estar a ponto de entregar a própria vida por ela. E ele representa Cristo nesse relacionamento. Embora seja um pecador, Cristo não era um pecador, o homem representa Cristo, mas ele é pecador e por isso ele precisa do Evangelho. Mas ele deve buscar representar Cristo, amar a esposa, se entregar por ela, tratar com dignidade e assim por diante. Domingo passado falei sobre o papel da mulher, que é se submeter a esse papel do homem. A submissão da mulher não é a qualquer coisa, mas é se colocar debaixo da missão do homem, que é amá-la, que é cuidar dela, que é assumir a responsabilidade do lar, de governar o lar, não segundo a sua ótica, mas segundo a ótica de Cristo. E a mulher então deve essa submissão ao homem. E diz para vocês que esse é o casamento perfeito. O homem se entrega pela mulher, que por sua vez se entrega a ele. Há uma entrega mútua, buscando a glória de Deus. E hoje eu quero falar para vocês então, que a primeira coisa que eu quero abordar com vocês aqui, é que essa instituição, casamento, esse relacionamento, ele não é o problema. O problema de nós termos desavenças, de nós termos dificuldades, o problema não é o casamento em si. Não é o casamento em si. Nós estamos vivendo em um século em que as pessoas dizem que não é bom, que não tem que casamento é complicado, que casamento é prisão, que casamento é isso. Vemos muitas piadinhas, é até gostoso, tem hora que a gente vê umas piadas engraçadas sobre isso. Não tem problema a gente rir de algumas coisas, contanto que no nosso coração, na nossa mente, nós estejamos certos de que não importa o que os outros falem nesse século, o fundamento, o alicerce tem que ser a palavra de Deus. Mas eu vejo muitos ensinamentos, muitas pessoas tentando mostrar no nosso dia a dia que o casamento ele não é bom, que o casamento ele é ruim às vezes para o homem, é ruim para a mulher. É interessante que eu trouxe até aqui um livro de Friedrich Engels. Friedrich Engels foi quem sustentou Marx em sua jornada. Marx, aquele que é conhecido por causa do comunismo, que escreveu o Capital. E esse camarada, ele concluiu uma obra de Marx, que tem por título A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E eu sei que na faculdade se defende mais, pelo menos na faculdade de Direito, eu já debati muitas vezes nessa questão, que eles defendem muito o seguinte, que antes da monogamia da família, do jeito que ela é hoje, era um lugar onde tudo se dava muito bem. E essa é uma filosofia que tem impregnado em muitas pessoas. Olha só o que esse camarada diz. Ele diz assim, página 67 desse livro. Vou ficar registrado onde estou lendo. Né? A monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda como a forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravidão de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, ignorado até então na pré-história. Em muitas aulas, em muitos momentos na faculdade, as pessoas tentam colocar na cabeça da sociedade que antes da monogamia era tudo perfeito. E quando começa a escravidão, é exatamente no momento em que homem e mulher se unem em uma monogamia, onde os dois se tornam cônjuges e um pertence ao outro. Isso é o que é impregnado muitas vezes. E é por isso, irmãos, que nós precisamos entender
que a Bíblia deve ser o nosso alicerce. Porque a Bíblia vai mostrar para nós que o problema não é o casamento. Aqui nesse livro, esse autor diz que o problema começa quando começa o casamento. E essa é uma ideia geral. Mas a Bíblia vai nos ensinar que não, o problema não é o casamento. O que Jesus diz aqui para nós, nesse texto que nós lemos, nesse debate sobre divorciar, sobre sobre acabar com o casamento, Jesus disse, olha, não foi assim desde o princípio. Moisés permitiu dar carta de divórcio, mas não foi assim desde o princípio. Deus criou homem e mulher para se tornarem uma só carne. E o casamento, a instituição casamento que foi criada por Deus antes do pecado, ela é perfeita. E o foco nosso para mudarmos a nossa vida não pode ser o casamento em si, dizendo que eu não deveria ter casado, não deveria ter... Se bem que nós precisamos olhar para o texto e perceber que nem todos são chamados a esse ministério. Porque casamento é ministério. É interessante, olha comigo, lá no versículo 10, os discípulos dizem o seguinte, disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos a receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. O que Jesus está dizendo? Que nem todos são chamados para o casamento. E aqui vai uma reflexão muito importante para vocês, adolescentes, jovens que estão aí que ainda não casaram. A função sua, esposa, é ser submissa a seu marido dentro dos moldes que eu falei domingo passado. Submeter a missão do homem. Homem, a sua missão no casamento é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como eu expliquei domingo retrasado. Se você não quer unir-se a alguma pessoa para buscar a glória de Deus, alicerçado na Escritura, vivendo o Evangelho no seu lar, buscando a glória de Deus, se você não consegue fazer isso, é melhor que não case. É melhor que não case. Às vezes a gente fica pressionando as pessoas na igreja para casar logo. Vai ficar para titia, você precisa casar. E muitas vezes as pessoas casam por uma obrigação, casam por causa de uma pressão, e sem ter em mente aquilo que é correto no casamento. E aí vai de mal a pior no casamento. Então nós precisamos pensar a respeito disso também. Aqui, Jesus diz no versículo 12 que, porque há eunucos de nascença, há aqueles que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. O que é o eunuco? O eunuco é aquele que naturalmente não pode contrair matrimônio. Ou era alguém castrado, ou que nascia já nessa condição, ou alguém que os homens fizeram dessa maneira. O eunuco geralmente ele cuidava do harém, das mulheres ali do rei. Então, por isso ele tinha que ser eunuco, né? Senão ele poderia ser tentado e chegaria a dormir com as mulheres do rei. E Jesus também diz que alguns se fazem assim por causa do reino de Paulo mesmo orienta naquele momento de proclamação do Evangelho, naquele período da igreja primitiva, que não convinha a se casar por conta daquele momento. Então era melhor que se dedicasse ao Evangelho. Há pessoas que preferem fazer assim, preferem se dedicar somente à pregação do Evangelho, missionários que fazem isso, outras pessoas que tomam essa decisão por causa do Evangelho. Portanto, o casamento não é para todas as pessoas, mas para aqueles a quem Deus chamou. Mas é preciso entender isso antes. Eu já disse também para vocês que um grande erro é casar apaixonado. Tem muita gente que casa apaixonado. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Eu disse, isso é idolatria. Você consegue, você não pode viver sem Deus. Mas então nós precisamos pensar nisso. Por quê? O problema não é o casamento.
Uma outra coisa que eu quero deixar claro para vocês hoje, nessa noite, em segundo lugar, primeiro lugar que eu disse, o problema não é o casamento em si. Em segundo lugar, que o problema não é o meu cônjuge. O problema não é a pessoa com quem eu vou casar. Não importa quão pecadora essa pessoa seja. O problema não é o meu cônjuge. Isto basta nós olharmos para o relacionamento de Deus com Israel e de Cristo com a igreja. Oséias, o livro do profeta Oséias, Deus manda Oséias buscar uma mulher de prostituição, a purificar, casar-se com ela. Esta mulher trai Oséias, volta para a sua vida, tem filhos de um outro relacionamento, e Deus diz, vai lá, busca ela de novo, traz, santifica e continua com ela. E Deus diz o seguinte, este é o meu relacionamento com Israel. Quando Deus escolhe um povo para si, e em Ezequiel 16 nós vemos Deus falar da sua esposa, como ele busca Israel, como ele limpa Israel, como ele adorna Israel, coloca braceletes nos seus punhos, coloca brincos nas suas orelhas. Quando nós vemos a Bíblia falar de Deus com Israel, nós vemos a Bíblia falar de um marido que se casa com alguém que não é fiel, que se casa com alguém que não é perfeita, que se casa com alguém suja. Então, o problema não é o cônjuge com quem eu vou me casar. Se fosse assim, Deus não teria escolhido casar-se com Israel. A mesma coisa nós vemos Cristo para com a igreja. Nós, igreja, somos a noiva de Cristo. E Cristo toma a decisão de querer se relacionar conosco. É assim, inclusive, que o marido deve pensar. Não importa como é a minha esposa, mas eu preciso me sacrificar por ela, me doar por ela. Ler a Bíblia com ela, orar com ela, procurar santificá-la por meio da palavra que é Cristo Jesus. Mas houve uma decisão de ambos se tornarem, de puxar alguém para si, escolher alguém para se casar. E essa pessoa escolhida para se casar, Deus escolhe. A pessoa escolhida, por Deus foi Israel, pecador. A pessoa escolhida por Cristo foi a igreja, pecadora. Portanto, o problema não é o meu cônjuge. Não é o meu cônjuge. Porque o Israel de Deus um dia será perfeito por aquilo que Deus fez por ele. A igreja de Cristo será perfeita por aquilo que Cristo fez por ela. O problema não é o cônjuge. O problema somos nós mesmos. Maridos e mulheres. Como eu sempre falo para a igreja, nós precisamos olhar no espelho e enxergar ali o reflexo do nosso pior inimigo. O meu inimigo não é minha esposa, sou eu mesmo. É o meu coração corrupto. É o meu coração pecador. E é principalmente sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque preste atenção. Para que a Bíblia seja o nosso alicerce, para que o Evangelho seja a fonte do meu casamento, para que o foco do nosso casamento seja a glória de Deus, para que você, marido, consiga ser o cabeça do seu lar como Cristo é o cabeça da igreja, para que você, esposa, seja submissa ao seu marido, a missão dele de ser a Cristo dentro de um lar, nós precisamos primeiramente entender isso, que o problema é o meu coração, não é o outro. Se eu não tiver de verdade entendido isso, e todos os dias entender isso, não vai dar certo. Olha, aqui no texto que nós lemos, quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam a respeito disso, eles dizem, então por que Moisés mandou dar carta de divórcio? O que Jesus responde? Por causa da dureza de coração. Sabe por que existe divórcio no nosso meio? Por causa da dureza de coração. Ou de um, ou de ambos.
Se não fosse isso, não teria divórcio no nosso meio. O divórcio foi concedido, a permissão do divórcio foi concedida para resolver uma situação muito devastadora, principalmente para as mulheres naquele período. As mulheres estavam sendo rejeitadas por seus maridos. E naquele período, quando Deus chama Israel, Ele tira Israel do meio de um povo onde a mulher não tinha valor algum. Mas ainda em Israel, a mulher era propriedade. Contudo, passou-se a ter valor. Mas a mulher, ela era responsabilidade do pai enquanto não estava casada e depois responsabilidade do marido quando casava. E quando ela era rejeitada, ela ficava numa situação de miséria. Então, por conta disso, para resolver isso, uma dureza de coração, Deus permite o divórcio, mas Deus nunca se agradou do divórcio. E Deus abomina tanto o divórcio quanto um relacionamento conjugal que não é feito para a glória dele, que não busca Cristo Jesus, glorificar a Cristo Jesus. E para isso, então, nós precisamos perceber que nós somos pecadores. E aí, vamos pensar a respeito dos nossos pecados. Abram em Gênesis, capítulo 3. O problema conjugal, ele acontece no momento da queda. Eu vejo que um problema acontece ainda antes do homem e da mulher cometer um pecado, que é duvidarem da palavra de Deus. Olha só, Gênesis capítulo 3 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem do meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: olha o que a serpente diz: é certo que não morrereis. Deus disse: vocês comerem vão morrer. E a serpente disse: é certo que não vão morrer. Primeiro ela coloca em dúvida a palavra que Deus tinha dito. E depois ela coloca em dúvida o caráter de Deus. Dizendo o seguinte, versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem ou do mal. Ele está dizendo que Deus mentiu, porque senão o homem seria igual a ele, conhecedor do bem e do mal. E a mulher então cai nessa palavra. E ela, olha, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Irmãos, começa aqui, duvidando da palavra de Deus. Tem coisas que a Bíblia nos diz para nós fazermos que é muito difícil. Mas quando nós duvidarmos da palavra de Deus, sempre que nós fizermos isso, nós vamos procurar fazer as coisas com as nossas próprias mãos, buscando independência, agir por nós mesmos, e nós só vamos nos dar mal. Foi isso que aconteceu no início. Um grande problema nosso hoje no casamento é exatamente querer fazer as coisas do nosso jeito, e não da maneira que Deus quer. Uma coisa que eu falo muito para nós: quanto tempo nós gastamos orando pelo nosso cônjuge? Quanto tempo nós investimos na vida espiritual do nosso cônjuge, da nossa família? Por que eu desrespeito tanto a minha esposa? Por que eu machuco tanto ela? Por que eu magoo tanto a minha esposa? É porque eu invisto pouco na nossa vida espiritual. E eu estou dizendo isso de maneira verdadeira. Eu estou falando de mim. Às vezes eu dedico mais tempo como pastor na construção da igreja, no templo, na vida das pessoas, dos irmãos, ou em outras demandas, do que na minha vida espiritual com a minha esposa.
Quanto tempo nós fazemos isso? Quantos de nós fazemos isso? E buscamos resolver as coisas de acordo com as nossas mãos. Outra coisa que acontece desde o início por conta dos nossos pecados, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si, se cobriram. A partir daquele momento o homem começa a ter vergonha de si mesmo e vergonha do seu cônjuge. Quando o pecado passa a fazer parte da nossa vida, nós começamos então a esconder as coisas. Nós pensamos muitas coisas ruins, escondemos as verdades do nosso cônjuge, não nos abrimos, temos vergonha um do outro. E é isso que o pecado traz sobre nós também, vergonha. Outra coisa que nós vimos aqui, quando ouviram a voz de Deus, versículo 8, que andava ali no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Medo. Medo de Deus. Medo das coisas que podem acontecer. É por conta do pecado no nosso coração que nós temos medo. Medo de não ser reconhecido. Medo de ser rejeitado. Medo das coisas que virão. Tudo isso no nosso coração. Uma outra coisa também que assola os nossos casamentos, principalmente isso, é o que acontece na sequência. Olha só, versículo de número 10, ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesse? A pergunta para o homem foi: você comeu do fruto? Qual que foi a resposta dele? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Terceirizar os problemas, acusar o outro. Essa é a coisa que mais dificulta os nossos relacionamentos. Eu sou incapaz de simplesmente dizer: eu estou errado. Eu errei. A gente sempre acusa o outro. Muitas vezes nós temos uma ação, temos uma atitude por causa da atitude do outro. E quando começa uma discussão, sempre a discussão é: mas você faz assim, você também faz desse jeito. E é sempre um acusando o outro. Mas nós somos incapazes de dizer: eu errei. Eu estou errado. O problema não é o meu cônjuge. O meu cônjuge pode ser o pecador quanto for. O problema sou eu. Porque eu jamais admito as minhas falhas. É assim que acontece muito. Por conta dos nossos pecados. E isso acontece não só do homem para com a mulher, mas também da mulher. Olha a sequência do texto. Então disse o Senhor, então Deus à mulher. Parece até que Deus falou assim: não adianta conversar com esse homem aqui não. Deixa eu conversar com a mulher dele. Aí pergunta para a mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, versículo 13: a serpente me enganou e eu comi. Não foi os olhos dela que achou aquilo muito agradável, se esqueceu da palavra de Deus. Não foi a decisão dela de agir a parte da vontade de Deus, não. Foi a serpente. E aí nós nos enganamos. Aí nós precisamos perguntar para nós mesmos e tentar encontrar no nosso coração a causa de eu não viver para o meu cônjuge da maneira como eu deveria viver. Será que quando eu estresso com o meu cônjuge, quando eu, às vezes, falo mais alto com a minha esposa, por conta de um erro que ela faz, ou por conta de uma coisa que ela faz que eu não gosto. E muitas vezes eu falo assim: eu estou agindo assim por causa da sua atitude. Será que na verdade não é porque o ídolo do meu coração, de eu querer ser aquele que dá a última resposta,
é contrariado e então eu fico nervoso e brigo com ela? Será que não é por causa do ídolo do meu coração, que é a minha própria vontade, quando ela não é feita, e então eu desfiro palavras, que depois eu chego a me arrepender de ter falado assim? Mas porque a minha vontade foi contrariada. Nós colocamos ídolos no nosso coração, meus irmãos, e por causa desses ídolos é que nós agimos de maneira errada. João Calvino já dizia que o nosso coração é uma fábrica de fazer ídolos. Será que eu não trato a minha esposa por amargura? Não é por causa da insatisfação do meu coração, que ela é imperfeita, ela não consegue fazer da maneira que eu quero fazer? E por conta dessa insatisfação, uma vida cheia de insatisfação, eu a trato com amargura? E vice-versa. Quantas vezes nós colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, aquela ideia, respeite meu espaço. Que espaço? Nós somos uma só carne. Paulo nos ensina que o meu corpo é da minha esposa e o corpo da minha esposa é meu. Não, eu tenho que ter minha privacidade. Quem disse isso? A Bíblia. A Bíblia não disse isso. Se a Bíblia não for o alicerce do nosso casamento, nada vai adiantar. Então, nós temos esse ídolo também no nosso coração, de acharmos que nós podemos ser uma pessoa à parte do outro, e na verdade não é assim. Nós somos uma só carne. E nós terceirizamos os nossos problemas. Eu tenho esse problema emocional, eu tenho esse outro problema físico, eu tenho isso daqui, eu tenho aquilo dali, e nós terceirizamos, falamos que são os problemas, quando na verdade sou eu mesmo, é o meu coração. É o meu pensamento, a minha maneira de agir. Meus irmãos, eu quero encerrar esse assunto por hora, né? Depois de 4 semanas, então, falando sobre isso. Rogando a vocês, casados, entenda que o problema do seu casamento não é o casamento em si, e não é o seu cônjuge, mas é você. É você, marido, você precisa pensar assim, e você, esposa, você precisa pensar assim. Nós precisamos pensar como Paulo, que diz que eu sou o principal dos pecadores. Não porque ele se compara a toda a humanidade quando ele diz isso, porque ele não conhecia todas as pessoas. Mas ele se conhecia muito melhor do que qualquer outro. E se conhecendo muito bem, ele era incapaz de pensar que existia alguém pior do que ele. É assim que nós precisamos agir. É assim que nós precisamos fazer. Porque se nós pensarmos assim, eu vou começar a mudar a realidade do meu casamento, mudando a mim mesmo. Mudando a mim mesmo. E aí, eu não vou para as filosofias humanas, eu não vou para o que a sociedade diz agora, eu vou para a Bíblia, porque a Bíblia é o alicerce do meu casamento. Mas eu vou para a Bíblia não tentando colocar em prática tudo que ela está dizendo, como se eu não fosse um pecador. Eu sou pecador, e por isso que o Evangelho deve ser a fonte. Eu preciso buscar em Cristo Jesus a força para isso, eu preciso orar todos os dias por isso, eu preciso jejuar por isso, eu preciso fazer tudo que for necessário para que Deus me capacite a fazer isso. E a olhar para o outro com graça, entendendo que ele é pecador assim como eu. E o foco do nosso casamento começa então a ser o quê? A glória, a ser Cristo Jesus e não nós mesmos. Portanto, casados, entendam isso. Se você não entender isso, quem vai perder vai ser você e o seu cônjuge. Você e o seu cônjuge. Porque se nós entendermos e buscarmos, nós podemos experimentar o melhor de Deus aqui. Solteiros, o casamento é uma bênção de Deus e é uma maravilha. É uma maravilha. Mas não entre nesse ministério por um motivo errado, com uma motivação errada. Não.
você deve se unir a alguém para expressar o relacionamento de Cristo com a igreja e glorificar a Deus por meio do seu casamento. Por isso, pense bem, você menina, procure um rapaz que seja de fato temente a Deus. E eu digo, não é só porque é membro de igreja que é temente a Deus, não. Olhe para a vida dele. Quanto tempo ele gasta com Deus? Quanto ele conhece do Evangelho? Como é a vida dele com a família dele? Como que é o comprometimento dele com Deus na igreja? Você também, rapaz, procure isso na sua esposa, ou na sua namorada, né, noiva. Veja isso antes de casar. Se ela não se submete a nada, nem a Escritura, nem a nada, fica brigando, você está querendo o quê no casamento? Que ela te deixe amá-la? Jamais. Então procure alguém que entenda isso, que te permita a amá-la, a cuidar dela. Mas não case pela motivação errada. E desta maneira, eu acredito que os nossos relacionamentos, todas as nossas famílias, marido e mulher, todos eles vão melhorar muito, muito. Mas para isso, nós precisamos entender que o principal dos pecadores, eu preciso pensar assim, o principal dos pecadores sou eu. Sou eu, não é o meu cônjuge. O erro não está nele, não está no casamento, está em mim. E pela misericórdia de Deus, nós podemos mudar e mudar a realidade do nosso casamento. Vamos nos colocar de pé. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E pedir a Ti, ó Pai, ajuda-nos, Senhor. Como igreja do Senhor Jesus, família do Senhor Jesus, que necessitam expressar o relacionamento de Cristo em nossos relacionamentos, nos ajude, ó Deus, a lutarmos contra nós mesmos. Nos ajude, ó Deus, a matar o velho homem que está em nós. Lutar contra os nossos desejos. Arrancar do nosso coração os velhos ídolos. Seja a insatisfação que nos faz tratar o outro com amargura. Seja a ingratidão de viver sempre reclamando do outro. Seja o ídolo de querer ser Deus, agindo quando a nossa vontade é contrariada. O ídolo de acharmos que somos mais importantes do que o outro e de que o outro precisa respeitar o nosso espaço de tal forma que a gente só se abre ou se relaciona quando eu quero e então a vontade do outro deixa de ser importante na nossa vida. Nos ajude a lutar contra esse tipo de coisa. Nós possamos experimentar o melhor que o Senhor tem para um relacionamento conjugal. Porque sabemos, ó Deus, que o casamento é algo bom do Senhor. E se nós não estamos vivendo isso, é porque eu não tenho buscado viver isso. Então nos ajude, ó Pai, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que o amor de Deus o Pai, e de Cristo Jesus, o Filho, e a consolação do Espírito Santo, repouse sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.